A seguir, Hiroshima, o dia seguinte, no Nat Geo. 6 de agosto, 1945. Uma missão jamais realizada. A última pessoa que pôs a mão naquela arma fui eu. Uma nova arma de poder devastador é lançada sobre a cidade de Hiroshima. Semanas mais tarde, o governo americano mobiliza equipes de cientistas e militares para avaliar a extensão dos estragos. Diretamente dos relatórios dessas pessoas, a ciência por trás da primeira bomba atômica. Nas palavras dos homens que analisaram os efeitos da sua explosão e dos sobreviventes que vivenciaram tudo na pele. De repente, um clarão no céu. Veja agora o que aconteceu nas primeiras 24 horas depois do primeiro ataque atômico do mundo. Hiroshima, o dia seguinte. No dia 6 de agosto de 1945, eu tinha 23 anos de idade. Eu estava a bordo do B-29 Enola Gay a caminho do Japão. 1945, 6 de agosto. Eu tinha 13 anos. Em 6 de agosto de 1945, eu estava perto da janela, olhando para fora. 6 de agosto de 1945. Eu era um bebê de 8 meses de idade. E este aqui é o vestido que eu estava usando neste dia. No dia anterior, numa base militar na ilha de Tinian, no Pacífico, a primeira bomba atômica desenvolvida para fins de combate no mundo começa a ser preparada para o lançamento. A arma recebeu o codinome de Little Boy e a sua concepção foi a operação mais secreta já conduzida pelas Forças Armadas Americanas. Alguns dizem que ela traz o poder do Sol, das estrelas, do cosmos. Mas para a equipe que lida com ela, a bomba parece muito menos cósmica. Little Boy media 3 metros de comprimento e pesava mais do que a maior picape que você conseguisse comprar. Morris Jepson estava entre os 12 tripulantes do Enola Gay, que receberam a missão de lançar a Little Boy sobre uma cidade japonesa, que seria identificada posteriormente. Às 2h45 da madrugada, quase 12 horas depois do bombardeiro ser carregado com a arma de 4,5 toneladas, a missão tem início oficialmente. O Enola Gay decola e se dirige para o oeste, rumo ao Japão. Eu vi a Little Boy pela primeira vez quando entrei no compartimento de bombas. Dentro do cilindro blindado, havia 63 quilos de urânio altamente enriquecido. A carga de urânio se divide entre um projétil e um alvo. A bomba funciona como um revólver gigante. Sacos de pólvora são acesos para criar a pressão que faz o projétil se deslocar para a frente e esmagar-se contra o alvo. Em questão de segundos, a massa crítica cria uma reação nuclear em cadeia, liberando uma quantidade colossal de energia destrutiva. Mas como os bombardeiros B-29 são conhecidos pelos acidentes na decolagem, os sacos de pólvora ainda não foram acoplados à bomba. Agora que o avião já está em voo, Jepson e o capitão Deck Parsons podem colocar os explosivos no lugar. Parsons leva apenas 15 minutos para acomodar os 4 sacos de pólvora do tipo Cordite na traseira da bomba. Mas o mecanismo de detonação da Little Boy ainda não está completamente armado. Essa seria a tarefa de Morris Jepson. Esses são os plugs originais que ele usou no dia do ataque para armar o detonador da Little Boy. A arma é equipada com 3 plugs verdes que funcionam como a trava de segurança dos revólveres, impedindo que o detonador se ative.
A tarefa de Jepson será remover os plugs verdes e mantê-los longe da bomba. Os plugs vermelhos completam o circuito elétrico para gerar as faíscas que acendem a pólvora. Eu tive que encostar nela, me apoiar na Little Boy. A última pessoa que pôs a mão naquela arma fui eu. Depois que o último dos plugs vermelhos é encaixado no lugar, a bomba ganha vida. Eles estão a menos de 2 horas do território japonês, mas ninguém pode afirmar com certeza que a Little Boy vai funcionar como esperado. A bomba de Hiroshima era uma arma experimental e aquele era o seu primeiro teste. 3 cidades japonesas haviam sido escolhidas como alvos em potencial para o ataque. A primeira era a cidade portuária de Hiroshima, localizada no delta do rio Ota. Cidade de importância militar considerável, Hiroshima tinha um centro de comunicações e também uma área de reunião para soldados. Mas ela estava longe de ser apenas um alvo militar. 85% da população local era de civis. Desde março de 1945, quase todas as principais cidades japonesas haviam sido bombardeadas, mas Hiroshima permanecia intacta. Embora o Enola Gay já sobrevoasse o território japonês, o destino da cidade ainda não estava selado. Tudo iria depender das condições climáticas. Um dos pré-requisitos para o ataque era que o alvo escolhido fosse plenamente visível do alto. Aviões meteorológicos seguiram na frente para verificar as condições sobre as 3 cidades selecionadas previamente. Era uma manhã de céu claro em Hiroshima. O seu destino agora era inescapável. Shigeko Sasamori, de 13 anos, sente o calor do sol queimando sua pele na manhã de céu sem nuvens. Ela estava correndo para se unir aos colegas de escola na sua missão de limpar as ruas para impedir que o fogo se alastrasse em caso de ataque. Eu olhei para o céu e vi aquele avião prateado lindo, com a longa cauda de fumaça branca no azul. Era uma imagem linda. E ao mesmo tempo eu avistei uma coisa caindo dele. Shigeko estava a menos de 1,5 km do alvo do Enola Gay. A ponte Aioi, em forma de T. Cruzando o rio bem no centro da cidade, ela podia ser avistada facilmente, mesmo de uma altura de quase 10.000 metros. 90 segundos antes do lançamento, o piloto avista o alvo cerca de 4.000 metros abaixo e realiza cuidadosamente as manobras finais. Será que eles vão atingir o alvo? E que a bomba vai mesmo explodir à altura pré-determinada de 580 metros sobre a cidade? Havia comportas de acionamento hidráulico com 4 metros de comprimento e elas não abriam devagar, se escancaravam. Jepson e o restante da tripulação haviam feito os cálculos e esperavam que a bomba detonasse dentro de 42 segundos. Na virada dos 43 segundos eu estava nervoso. Não tirava os olhos do monitor, pensando e contando mentalmente. Mas não era só a tripulação do Enola Gay que estava fazendo uma contagem regressiva às 8h15 da manhã daquele 6 de agosto. Takashi Tanemori, de 8 anos, havia saído de casa às 8 em ponto para ir à aula. Ele estava ansioso para brincar com os amigos. Nessa manhã em especial, eu mal podia esperar para a brincadeira de esconde-esconde porque havia sido escolhido como pegador. Então estava perto da janela olhando para o lado de fora. Enquanto Takashi conta os minutos, milhares de outras pessoas estão nas ruas a caminho do trabalho ou da escola.
O voo solitário do Enola Gay não é motivo de alarme. A visão não se parece em nada com os esquadrões de bombardeiros que as pessoas se acostumaram a temer. As pessoas acharam que era um avião meteorológico. Em vez de fazer o que os cientistas previram que todos fariam, em vez de fugirem para os abrigos onde estariam a salvo dos efeitos da explosão, foram para as ruas olhar. De repente, um clarão no céu. Um branco absoluto. Eu enxerguei os ossos dos meus dedos como se estivesse vendo um raio-x. Foi muito intenso. Essas são as únicas imagens feitas para registrar essa explosão atômica. A parca documentação de um evento que mudaria o rumo da história. Em instantes, o cogumelo atômico se ergueu a 16 quilômetros de altura. Ele se alastrou por um raio de 5 quilômetros sobre a cidade e os seus mais de 350 mil habitantes. Voltaremos a seguir com Hiroshima, o dia seguinte. Profecias. Estreia domingo, 21 de agosto, às 21 horas, só no Nat Geo. Continuamos assistindo Hiroshima, o dia seguinte, no Nat Geo. Os Estados Unidos estavam na guerra havia 4 anos e o país perdera mais de 100 mil soldados apenas no fronte do Pacífico. Apesar de já terem perdido mais de 1 milhão de homens, os japoneses continuavam a lutar. Alguns analistas temiam que se o conflito continuasse, outras milhões de vidas se perderiam dos dois lados. Vimos então a bomba atômica como uma possibilidade de chocá-los ao ponto de levar à rendição. A nova bomba reduz o outrora vivo centro da cidade de Hiroshima a escombros. 70 mil pessoas morreram na hora. E outras 70 mil ficariam feridas. Foi a maior mortandade já provocada por uma única arma. Mas o Japão não desistiu de lutar. 3 dias depois, em 9 de agosto, os Estados Unidos lançam uma segunda bomba atômica. Dessa vez, a cidade foi Nagasaki. Mais 40 mil pessoas morreram. O Japão apresenta a sua rendição formal 3 semanas mais tarde. A guerra mais sangrenta já vista no mundo finalmente está terminada. Quando os americanos pensam em Hiroshima, a narrativa cessa depois que o cogumelo atômico toma conta do céu e o Enola Gay inicia sua volta para casa. Já para os japoneses é nesse momento que a narrativa começa. Poucas semanas depois da rendição japonesa, o presidente Truman solicita um relatório sobre os danos físicos e fisiológicos provocados pela nova arma. Centenas de cientistas, engenheiros e militares são recrutados para a tarefa. Junto com as tropas de ocupação, equipes investigativas desembarcam em Hiroshima. Trabalhando com cientistas japoneses, elas passarão 10 semanas no meio das ruínas recolhendo informações. A fim de compreender melhor o poder devastador da bomba, os analistas separam os 3 principais efeitos da explosão atômica. No momento da detonação, uma explosão de energia é liberada num volume pequeno de ar. Isso cria uma bola de fogo branca e brilhante, mais quente que a superfície do Sol. Os raios gama e os nêutrons liberados pela decomposição do urânio são lançados sob a forma de radiação mortal e invisível. Quando a bola de fogo para de se expandir, uma parede de energia chamada onda de propulsão é lançada a mais de 1.100 km por hora.
Em seu relatório, os cientistas descreveram os efeitos do primeiro estágio da explosão. Um relâmpago de calor. O clarão da explosão emitiu um calor radioativo que se espalhou na velocidade da luz. Ele gerou temperaturas de até 4.000 graus Celsius. O